Irmãos, tudo bem? Como é que vocês passaram esses dias aí de domingo para cá? Tá tudo em paz? Eu espero que esteja tudo em paz, ou pelo menos todos estejam enfrentando situações administráveis, não é? Todos nós temos as dificuldades para administrar no decorrer da semana. É só não deixarmos que nada venha tirar a nossa paz, não é? E a nossa comunhão com o Senhor, a alegria da nossa comunhão com o Senhor. Nós vamos fazer a nossa meditação, o nosso culto de oração, mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração a Deus, tá? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia tão bonito que o Senhor está nos dando. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, a proteção que o Senhor tem nos dado até aqui. Nesse momento, no nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor pelo nosso país, pelo nosso governo e por todas as autoridades que estão sobre nós. Que o Teu bom Espírito esteja direcionando a todos nós e que tenhamos uma vida quieta, uma vida sossegada e que possamos, ó Pai, sermos bem governados. Pedimos ao Senhor pelos membros de todas as igrejas, da nossa igreja, te pedimos por todos os enfermos, te pedimos por aqueles que têm dificuldades para resolverem, que o Senhor possa dar a sabedoria. Perdoa-nos por todos os nossos pecados, porque oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa meditação lendo um versículo que está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 11, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre o assunto, a primeira oração de um convertido. Nós vemos aqui Deus conversando com um discípulo chamado Ananias, e Deus mostrando a Ananias que Saulo foi transformado pelo Evangelho. O Evangelho realmente transforma. Ele estava orando. Antes da conversão, ele poderia fazer até pseudo-orações, poderia até fazer meditação, mas é uma convicção particular minha, eu só entendo que ora quem é convertido, porque orar é falar com Deus, é colocar diante de Deus os agradecimentos, é conversar com Deus sobre as dificuldades da vida, é pedir iluminação, orientação. E Paulo, neste momento em que Deus fala com Ananias, ele manda Ananias ir lá, atender a oração de Saulo. Ele estava precisando de alguém que o ajudasse a dar os primeiros passos na vida cristã. Então, o Senhor falou com Ananias. Ele está orando. Saulo, já disse para vocês, já tinha orado várias vezes como fariseu. Mas as suas orações não chegaram a Deus, porque só ora quem é convertido. E neste momento ele estava profundamente afligido. Ele teve um encontro com Jesus. E ele não sabia como dar os primeiros passos. Mas uma coisa ele fez quando nasceu de novo. É como um bebê quando nasce. Ninguém ensina. O bebê sabe chorar. Quando a pessoa se converte, não precisa nem ensinar. A pessoa já começa a falar com o Pai que está nos céus. E ele estava clamando a Deus por sabedoria, clamando a Deus por orientação e iluminação. E o Senhor ouviu a sua oração, a oração do recém-convertido. E Ananias, embora receoso,
se encheu de coragem e foi ao encontro daquele que outrora era um homem perigoso, mas agora iria tornar-se um grande arauto do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira oração verdadeira na vida de Paulo foi após a sua conversão. Provavelmente foi uma oração semelhante à do publicano, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 13. O publicano disse: ó Deus, sou tão pequeno, ó Deus, sou tão pecador, tenha misericórdia de mim. Quero dizer para você que orações verdadeiras vêm da convicção de uma profunda necessidade interior. Lá no Velho Testamento, havia um rei que se chamava Manassés. E ele pintou e bordou com o pecado. Ele era filho de Ezequias. Ele foi filho daquela prorrogação de idade que Deus deu a Ezequias. Ele iria morrer. Deus prorrogou a idade. E nesta prorrogação veio Manassés. Foi um rei terrível. Mas em um momento muito difícil de perseguição, ele voltou-se para Deus. E ele fez a seguinte oração. E ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Precisou ser derrubado para reconhecer que o Senhor é Deus. Paulo precisou ser derrubado por Deus para reconhecer que o Senhor é Deus. E ele orou com muita sinceridade. A oração de Paulo foi conforme a vontade de Deus. Porque a gente vê ele dizer assim: que farei, Senhor? Em Atos 22, versículo 10, que farei, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Temos feito orações assim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou à tua disposição. A minha vida pertence ao Senhor. Esse tipo de oração, você tem feito? Será que eu tenho feito este tipo de oração em minha vida? Paulo, por outrora ser um homem cruel, ele espantou muita gente, porque de repente ele tornou-se um aliado dos crentes. Ele tornou-se um dos crentes. Ele se tornou aliado daqueles a quem outrora ele perseguia. Para Ananias, era algo incompreensível, inexplicável, que um perseguidor como Paulo, de repente orava. Mas Deus disse: vai lá porque ele está orando, e eu quero que você vá lá. Muitos admiram-se quando um antigo blasfemador ora. Há uma youtuber aí convertida que o evangelho causou tanto impacto na sua vida que hoje ela coloca testemunhos de pessoas improváveis. Ela coloca testemunhos lá para impactar a gente mesmo. Gente que era incrédula, gente que blasfemava de Deus. E agora, o que é? É um aliado. E agora, o que é? É um servo de Deus. Não se desanime diante de pessoas que ao seu olhar são improváveis. Continue orando por essas pessoas e testemunhe de Jesus Cristo para essas pessoas. A primeira oração de Paulo foi atendida, porque foi um contato direto com Deus, foi uma conversa com Deus, foi um pedido para Deus diante de uma necessidade. Após a oração, seguiu-se uma nova vida, e ele seguiu o conselho de Deus. E ele continuou orando por toda a sua vida. Lá em Atos 26, 19 e 20, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa,
Não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e pela terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Lembrem-se, ele perguntou, Senhor, o que quer que eu faça? Lá em Gálatas 1,16, ele disse, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei nem a carne e nem o sangue. Mas em oração ele disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Temos feito esta oração? Eu quero insistir nessa pergunta. Temos feito esta oração? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero falar um negócio muito sério para você, uma frase muito séria. Todo caminho nobre começa no trono da graça. Você quer ter uma vereda nobre? Você quer ter uma vida nobre? Ajoelhe-se perante o trono da graça de Deus e pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A primeira oração de Paulo foi seguida de muita alegria, porque Deus atendeu imediatamente. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz assim, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como deve ter sido grande a alegria dos cristãos da época de Paulo ao verem que aquele grande perseguidor, que aquele homem que blasfemava e zombava dos cristãos e, consequentemente, de Jesus Cristo, agora havia se convertido. Paulo seria, no linguar da youtuber de hoje, um dos impossíveis de Deus. Mas é uma expressão falsa, porque para Deus não existem impossíveis, porque todo coração pode ser conquistado por Deus. E imediatamente Paulo passou a testemunhar. E ele pregou para os seus conterrâneos, ele pregou para o seu povo, ele pregou para os gentios e ele morreu pregando este bendito evangelho. A gente fala e volta no que está acontecendo. Estamos vivendo dias difíceis hoje. Há quem diga que já estamos enfrentando as primeiras dores de parto. E mais do que nunca, nós crentes precisamos firmar os nossos valores. Mais do que nunca, nós precisamos nos aprofundar mais na nossa comunhão com Deus e na nossa vida espiritual. Irmãos, chega de superficialidade. Eu quero deixar bem claro, acabou o tempo de superficialidade. Pode ser que as coisas piorem. E se nós continuarmos na superficialidade, nós não vamos ter base para continuarmos o que temos a enfrentar por aí. Todo caminho nobre começa ajoelhando-se diante do trono da graça de Deus. Comece agora. Ajoelhe-se aí aonde você está e peça ao Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, misericórdia para a sua vida e pergunte a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por enquanto, ainda temos igreja. Mas e amanhã, quando você tiver que sobreviver sozinho? Como é que vai ficar a sua base? Você tem recursos acumulados dentro de si para poder vencer as dificuldades? Vamos acumular recursos de Deus. Vamos perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a tua vontade para a minha vida? Nesse momento de oração, ajoelhe-se aí onde você está e reconsagre a sua vida. E volte para a leitura das Escrituras. Volte
para uma vida de maior comunhão com Deus. Volte para uma vida de mais piedade para com aqueles que o cercam. E viva uma vida mais integral e de mais poder em comunhão com o Senhor. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe a sua vida. Abençoe a sua família. E que Deus mande alguém e encontre você ajoelhado para te orientar e para te ajudar. Esteja pronto para receber aquilo que Deus tem para você, através dos Ananias que Deus vai mandar para nós. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite de repouso. Amém.